Doutor Guilherme, o tema de hoje, penhora de bens por dívidas nem sabia que tinha isso, do companheiro ou da companheira. Dependendo, gente, do regime de bens, uma pessoa pode ser surpreendida, olha, eu não sabia, e prejudicada pelas dívidas do seu cônjuge ou companheiro, né? Muitas vezes o credor não localiza bens do devedor, justamente por ele usar o nome do companheiro ou companheira para ocultá-los e frustrar a execução, as execuções, né? Bom, doutor Guilherme, quero saber então exatamente sobre esse tema aí, que eu tenho certeza que é de interesse dos credores também, devedores e os companheiros de devedores. Como é que funciona exatamente a penhora de bens? Porque uma pessoa pode perder seus bens por conta da dívida de outra pessoa, se eu entendi bem, é isso? Esta outra pessoa sendo seu companheiro ou companheira, né? O que acontece? Existem, o regime de bens mais comum é o da comunhão parcial de bens. No caso, no silêncio, na ausência de previsão contratual, este é o regime de bens que se presume existir naquela relação de companheirismo, de união estável. E muitas vezes os bens ficam em nome de um membro daquele casal. E os bens que estão em nome de um membro do casal pertencem a ambos, dependendo do momento em que ele tenha sido adquirido. E se aquele bem pertence a ambos, está no nome de um membro do casal, existe o risco de um credor buscar e conseguir, eu já consegui, inclusive, penhorar bens em nome do companheiro ou da companheira do devedor. Porque o bem está no nome do fulano, mas ele pertence ao fulano e à beltrana, por conta do regime de bens que se aplica no caso concreto, que é o regime legal. Eu tenho uma crítica pesada quanto à nossa legislação voltada ao direito de família, porque ela é muito insegura. Ela gera muitas incertezas e ela fomenta muitos problemas negociais. Esse é um deles. Então, basicamente é isso. A penhora de bens, como é que funciona em regra geral? O devedor responde pelas suas dívidas com seus bens. Mas, às vezes, os bens do devedor não estão no nome dele, estão no nome de alguma outra pessoa. Seja seu companheiro, sua companheira, seu marido, sua esposa. E o credor... E esses bens em nome do companheiro, eles muitas vezes são alcançados pelo credor do devedor. E este é o problema. E o companheiro pode nem saber, às vezes. Né? E muitas vezes o companheiro pode nem saber, exatamente. Bom, e aí, sob a ótica então, do credor, o que o senhor recomenda para as situações que o devedor não tem bens no seu nome? O credor comprova união instável do devedor, se diz solteiro, né? Como é que fica esse imbróglio nesse caso? Carol, eu já consegui em 2 oportunidades comprovar a união estável alheia. O que eu faço quando eu sou advogado do credor? Primeiro, eu procuro, junto com o meu cliente, é óbvio, né, fazer um levantamento, uma investigação dos bens em nome do devedor. Quando o devedor tem bens no seu nome, a polêmica acaba, fica muito fácil a solução, se pede a penhora daqueles bens. Mas muitas vezes o devedor não tem bens no seu nome e ele se diz solteiro. E aí ele tem uma união estável com alguém e vem adquirindo bens, vem adquirindo veículo, ou algum imóvel, ou depósitos bancários no nome deste alguém. E aí o que o credor deve fazer? Pedir a declaração de união estável alheia, declarar a união estável do devedor com a fulana ou com o fulano de tal. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. Porque a pessoa... Claro, por que não é fácil? Porque a pessoa que é alheia àquela relação, muitas vezes não tem acesso às informações necessárias para comprovar aquela união estável. Por isso que nem sempre funciona. Mas muitas vezes se consegue sim, através de documentos, de rastros que as pessoas vão deixando ao longo de suas relações. Uma ação judicial que entrou, a ação judicial é muito boa, porque ela é pública, né? Junta documentos de acesso público, né? Redes sociais, filhos, então, nem se fala.
né? Então, esse tipo de ferramenta, muitas vezes, pode ser a diferença entre o credor ver satisfeito o seu crédito ou não. E aí, aquela pessoa que muitas vezes recebeu um imóvel, adquiriu um imóvel com o seu próprio esforço, poderá vê-lo penhorado para pagar a dívida do seu marido ou da sua esposa. É um assunto sério e é muito pouco divulgado pelos meios de comunicação e pelos operadores do direito de modo geral. Verdade. E no caso de um contrato de união estável, né, ou um pacto pré-nupcial, como a gente chama ali, resolve esse tipo de problema ou não? O pacto pré-nupcial, que é o pacto feito antes do casamento e que é baratíssimo, não precisa de advogado, não precisa de nada, vai no tabelionato, faz lá o pacto pré-nupcial. Custa R$100, eu acho, R$100 e poucos aqui no Rio Grande do Sul. Um contrato de união estável, que eu recomendo que se faça em tabelionato por instrumento público, mas não precisa ser, mas eu recomendo que se faça. Ele pode prever, ele preverá a data do início da relação e o regime de bens. No regime da separação total de bens, que é o regime que eu normalmente recomendo que se utilize, o que estiver no nome de um é de um, o que estiver no nome de outro é de outro. Então, o homem, digamos, a gente fala homem e mulher, até é um desprestígio aos tempos atuais, né? Porque as relações homoafetivas hoje geram os mesmos direitos. Então, mas a pessoa A adquiriu alguns bens e colocou no seu nome e tem o contrato de separação de bens. Aqueles bens são dela. A pessoa B, seu companheiro, ou marido, ou esposa, contraiu uma dívida, atropelou alguém na rua, por exemplo. Fez um contrato, foi abrir uma empresa e, hoje em dia, no Brasil, abrir uma empresa pode ser um ato heróico. Abriu uma empresa, contraiu dívidas e não conseguiu pagar. Ele responderá com os seus bens. No regime da separação de bens, o que é de um é de um, o que é de outro é de outro. No regime da comunhão parcial de bens, o que for adquirido a título oneroso, ou seja, tirando herança ou doação, o que for adquirido após a união, pertence a ambos, independente da origem. Então, imaginemos, a pessoa A tem uma boa renda e costuma adquirir imóveis, veículos, fazer depósitos bancários. A pessoa B tem uma renda baixa e tem uma baita de uma dívida de alimento, pensão alimentícia, quem sabe, ou porque atropelou alguém, ou não importa. Os bens adquiridos após aquela união estável pertencerá a ambos, ou seja, já é dele. O nome disso é meação. O credor penhorará a meação dele. Um contrato de união estável protegerá esses bens. Protegerá os bens daquela pessoa em cujo o nome estão registrados. Então, a minha dica é essa. É óbvio que estamos aqui falando em linhas gerais. É sempre bom fazer um planejamento artesanal, né? Sob medida para cada um, mas em linhas gerais o alerta que eu faço é esse. E a dica do contrato é uma dica importante, inclusive se você for advogado. Né? Quando algum cliente lhe procurar, leve isso em conta, na hora de fazer o planejamento para o seu cliente. Ô, doutor, mas isso não abre uma margem aí para uma fraude, né? O devedor coloca os bens lá no nome da companheira, faz um contrato de união estável com separação de bens e aí coloca tudo nesse nome, né? A gente sabe que para conseguir dívidas. se livrar, todo mundo faz de tudo, né? Sim, Carol, é possível. Onde tem uma regra, tem uma fraude. É por isso que eu sou tão crítico às normas de direito de família do Brasil, em que as pessoas têm pouca autonomia e existe uma presunção legal que favorece a mistura de bens. Mas, de fato, eu agora, digamos que eu fosse um estelionatário, digamos que eu fosse uma pessoa disposta a prejudicar os interesses patrimoniais de outras pessoas. Eu inicio uma união estável, faço um contrato de separação de bens, contraio dívidas, pego o dinheiro que originou aquelas dívidas, coloco em nome da minha companheira, nós temos um contrato de separação de bens, e os meus credores não encontrarão nada no meu nome, porque eu sou um vigarista, no exemplo que estou dando, é claro, né? E também não conseguirão pegar nada em nome dela, porque ela terá um contrato a protegendo. É claro que a fraude, caso comprovada, anula o ato.
Então, se o credor comprovar que eu fiz tudo isso, ele conseguirá pegar os bens que eu adquiri e que coloquei em nome dela. Mas o ônus da prova será dele e é uma prova dificílima. Em defesa da linha, em defesa do que eu costumo sustentar, que é a de contratar o regime da separação de bens, e esse argumento de que isso abriria mão para fraudes é um argumento muito comum, é um contraponto muito comum, eu digo o seguinte: a pessoa que está disposta a fraudar, ela conseguirá fraudar de diversas maneiras. E poderá colocar os bens no nome de um irmão, ou da mãe, ou de um filho. Ele poderá constituir uma pessoa jurídica, colocar os bens em nome da pessoa jurídica, contrair dívidas em seu próprio nome, e aquela pessoa jurídica, ele poderá, de repente, ceder as cotas para outros, e assim vai. Existem muitas maneiras de fraudar. E, de fato, o contrato de união estável pode, sim, ser uma delas, lamentavelmente. Mas o que eu tenho visto, na maior parte das vezes, são pessoas arrancando os cabelos porque o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira contraiu dívidas e agora aquela pessoa que não participou daquela dívida está sofrendo as consequências. Que situação, hein? Complicadíssima. E quando os bens estão, doutor Guilherme, no nome do devedor e já estão penhorados, dá para defender essa penhora? O nome disso, Cláudio, é embargos de terceiro. Também é uma situação mais ou menos comum. Então, imaginemos, vamos abandonar a hipótese de fraude. Um casal adquiriu alguns bens com esforço comum e registrou no nome de um membro de uma daquelas pessoas. E aquela pessoa em cujos bens estão, em cujo nome os bens estão registrados, contraiu dívidas. E aí vem o credor querendo penhorar todos os bens. O meeiro, a companheira, ou o companheiro, ou o marido, ou a esposa do devedor poderão entrar com a ação judicial chamada ação de embargos de terceiro, dizendo o seguinte: esses bens estão em nome dele, mas nós temos uma união estável, e aí o terceiro deverá comprovar a união estável, e, portanto, a metade desses bens são meus. Esta pessoa defenderá a meação. Ela defenderá a meação. E aí volta a minha crítica para o sistema legal brasileiro que adota, pertinente à área de família, que lhe permite uma situação camaleônica. Voltando para a pergunta que a Carol fez, a questão de fraudes. A pessoa pode virar um camaleão. Diante de algumas circunstâncias, na frente de algumas circunstâncias, ele é solteiro. Mas, se for conveniente para ele, ele vem com um contrato de união estável, que pode ser particular, porque o direito brasileiro permite, com o regime de bens X ou Y. Então, se for conveniente, ele usa o contrato X. Nós temos uma união estável com comunhão universal de bens, se for para defender a meação. Mas, se for no sentido oposto, ele apresenta um outro contrato, quem sabe, prevendo a separação total de bens. Esta é uma crítica que eu tenho com a nossa legislação. Mas, respondendo à tua pergunta, Cláudio, a ação de embargo de terceiro defenderá a meação e, provavelmente, uma vez comprovada a união estável, conseguirá proteger a metade do patrimônio adquirido pelo casal. Que situação. Doutor Guilherme, quem quiser saber mais informações, redes sociais, contatos? Contatos. Primeiro, peço que se inscreva lá no canal Saiba Direito no YouTube. Estou com quase 5 mil inscritos. Me ajude a fechar os 5 mil inscritos. Chegar nessa marca. A chegar, exato, a bater essa meta, né? Exato. Saiba Direito no YouTube. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, e se você aguentou até aqui, a minha voz até aqui, peço que assista os demais vídeos e compartilhe o máximo possível. Instagram, minha página pessoal, colim_Guilherme ou Saiba Direito, ou ainda CRJ Advogados. Também no Facebook, CRJ Advogados. WhatsApp, 51 999857991 e telefone fixo do meu escritório, Colim Ramos e Jesus Advogados, é 3228 1219, DDD 51 também. E hoje no canal Saiba Direito tem vídeo novo da semana passada, é isso? Exatamente. Maravilha. Doutor Guilherme,
Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Se alguém tiver dúvida, por favor, entre lá no Saiba Direito. Obrigado, doutor Guilherme. Até mais. Eu que agradeço. Um grande abraço.